Bom dia, amados irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 25 de junho de 2020. Estamos, parece que em transição, saindo da pandemia, parece que não. Creio que a situação ainda continua indefinida. Mas espero que todos tenham um bom dia, um dia abençoado, um dia que, apesar do isolamento social, você possa desenvolver alguma tarefa, alguma coisa, para não ficar isolado também de atividades e assim adquirir também doença. Ontem, estava ouvindo e lendo algumas notícias e alguém falou assim, que nós estamos chegando perto de uma fome mundial por causa da crise econômica, por causa do isolamento social, das inatividades das empresas, fechamento de comércios, muitas falências, muito desemprego. Pode ser uma realidade, eu não vou aqui tratar deste assunto. Mas Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Fome, alimentar-se, é a necessidade básica do homem para a sobrevivência, né? Agora, para a vida eterna, a necessidade básica também é um alimento. E eu vou falar de alimentar-se da Bíblia. E por isso eu quero me basear em um texto aqui, no apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 2. E ele diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo mostra uma preocupação que, em minha opinião, é essencial para que os filhos de Deus ou um povo chegue ao pleno conhecimento do Pai. Podemos comparar a palavra com a mãe que dispensa cuidado especial para o alimento e desenvolvimento do seu filho. A palavra de Deus, a Bíblia, também faz com que aqueles que nasceram de novo, são salvos, tenham um crescimento, se desenvolva espiritualmente diante de Deus. Pedro usa a figura de um bebê recém-nascido ali, né? Meninos novamente nascidos, quer dizer, alguém que está em formação, para melhor exemplificar a ação positiva que a Bíblia exerce sobre os filhos de Deus. Então ele diz assim: desejai. A palavra aqui é buscar com perseverança, buscar com determinação. Assim como a criança recém-nascida chora e busca o seio da mãe para se alimentar. Então é aquela ansiedade, não é essa ansiedade de preocupação, mas aquela ansiedade por uma necessidade real. Uma criança recém-nascida
não deseja outra coisa a não ser encontrar-se com o seio da mãe para dali sugar o leite que lhe sustenta a vida. E esta alimentação a faz crescer, a desenvolver-se, ter saúde no seu corpinho ainda inseguro, ainda sem coordenação motora, ou seja, domínio próprio, temperança, conforme fala o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:23. Examinando os acontecimentos industriais, políticos, econômicos da atualidade, nos deparamos com falsificações de alimento de todos os tipos, inclusive do leite materno. Quando a mãe, por exemplo, é uma fumante, ela se bebe demais, bebida alcoólica, não se cuida de uma alimentação sadia, o leite por si só já é contaminado, não produzindo boa saúde para o bebê. O leite chamado de caixinha, então, nem se fala. Certa época, não há muito tempo, no Rio Grande do Sul, estavam misturando cal ao leite. Em outros estados, misturavam ao precioso líquido para as crianças trigo, polvilho e tantos outros seres estranhos ao leite. Isso sem contar com a poluição do ar. Nos dias atuais, temos outras espécies de contaminação no leite e em muitos outros tipos de alimento, ou quase em todos. Eu aqui planto o meu feijãozinho para comer, chacrinha, nós não compramos feijão. E esses dias aí, nós tivemos alguns problemas, eu não plantei e faltou por 1 ou 2 meses um pouco de feijão até a colheita. Nós compramos no mercado. A diferença desse que nós plantamos aqui, que não tem agrotóxico, com aquele do mercado, é imensa. Em gosto, em caldo, você percebe até na nutrição. É por isso que o apóstolo alerta: o leite racional não falsificado. Este alerta é para todo o povo. Há muitos falsificadores da palavra, da Bíblia, moldando o ensino genuíno que ela traz ao seu próprio ego, quer dizer, perde, ele contamina. E ele faz disso para a sua própria interpretação. Daí o apóstolo dizer, leite racional não falsificado, quer dizer, existe a falsificação da palavra de Deus. Já na igreja primitiva ele já estava alertando sobre isso. O apóstolo Paulo alerta por vezes aos Gálatas, aos Coríntios, aos Filipenses, a Timóteo. Então, falsificadores da palavra de Deus estão por aí, tentando iludir o homem para suas promessas, falseando a palavra, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis, materialmente falando. Elas não são confrontadas com essa falsificação, com o seu estado interno pecaminoso e espiritual em suas ações, em suas mentes. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser entendida como Deus ordena e não como nós queremos. Por intermédio dela, o Espírito Santo promove o novo nascimento, alimenta espiritualmente os filhos de Deus, assim como a mãe dá o seu ventre para a criança nascer, e depois o seu seio para alimentá-la, e depois todos os cuidados no desenvolvimento com a sua higiene, com o ensino. Também é o processo bíblico, é a fonte da vida e de alimentação. Portanto,
não pode ser falsificada, contaminada pela vontade do homem, mas deve ser aceita como a soberana vontade de Deus, como alimento genuíno, puro, não falsificado. Não podemos colocar nesse alimento nada do que não é próprio dela mesma. Essas insinuações, essas inserções que se fazem na palavra, elas não vêm de Deus, não. Vêm do homem. Portanto, não nos deixemos levar pelos falsos profetas, pelos falsificadores da verdade bíblica, que criam doutrinas não expressas desta verdade, isolando sentenças, palavras, versículos do seu contexto geral, usando Cristo como um ser agregado e não como um senhor da palavra. Alimentemos-nos da palavra com oração, buscando compreensão do seu ensino e não buscando algo que simplesmente é satisfatório ao nosso ego, cuja satisfação nada mais é do que doença espiritual. Como filhos de Deus ou não, tenhamos desejo interno de buscarmos na Bíblia, aprender de Deus e colocar em prática aquilo que aprendemos. Tenhamos uma vida diária nos moldes que Cristo exige em sua palavra. Por isso, aquela máxima que está por aí, a Bíblia é a única regra de fé e prática, será uma verdade? Muitos estão dizendo aí, falseando a palavra. Ela é realmente uma regra de fé e prática, porém, quando ela é entendida como Deus diz e não como eu faço ela dizer. Então, se ela é a nossa regra de fé e prática, então nós devemos nos alimentar dela para que tenhamos de fato e de verdade as bênçãos do Senhor, não só para estarmos no auge, estarmos bem, sadios, sem nenhuma preocupação, mas para que em cada momento de nossa vida nós tenhamos a bênção do Senhor. E essa bênção pode ser cura, sim, consolo no momento difícil, força, paz, segurança, perdão. Tudo isso são bênçãos do Pai Celestial para nós, limitados pecadores que não sabemos nos tornarmos agradáveis ao nosso Pai Celestial. Portanto, se você diz que a Bíblia é a tua única regra de fé e prática, procure entendê-la como Deus fala. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.